Meu nome é Helena Maria Gonçalves Veloso, eu faço parte do programa PEBIC, orientada pelo professor Márcio Bernardino da Silva, e o meu trabalho é vinculado ao projeto de distribuição, aspectos reprodutivos e ecomorfologia dos escorpiões da Caatinga. Ele é intitulado Biologia Reprodutiva de Água de Rochai, Borelli, 1910, Aracnídeos Escorpiões. Meu projeto é vinculado ao 15º Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, que é o de vida terrestre. Os estudos de biologia reprodutiva, eles buscam compreender como é que ocorre a reprodução e o desenvolvimento dos seres vivos. É amplamente reconhecido que as condições físicas das fêmeas podem influenciar diretamente sobre o desempenho das proles que elas estão gerando. Apesar disso, ainda existe uma escassez de informação quanto aos mecanismos de investimento reprodutivo em animais esterópodos, que são animais capazes de se reproduzir durante toda a maturidade. Entre esses organismos estão diversas espécies de escorpiões. Os escorpiões, eles possuem um complexo comportamento de corte, desenvolvimento embrionário vivíparo, que pode durar alguns meses até cerca de 2 anos, cuidado maternal, onde os filhotes permanecem no bolso da mãe até realizar a primeira muda, e desenvolvimento pós-embrionário, que pode ser bastante longo. Embora cerca de 60 espécies tenham uma suas cores descritas, o desenvolvimento dos escorpiões ele tem sido subinvestigado. Só existe o registro de cerca de 30 espécies entre as 2.300 conhecidas. O sucesso evolutivo dos escorpiões pode ser atribuído a diferentes padrões de desenvolvimento e também a diferentes estratégias reprodutivas, já que tem espécies que se reproduzem uma vez só após atingir a maturidade, mas tem espécies que são capazes de se reproduzir durante toda a maturidade. Ainda existem espécies que são capazes de armazenar o conteúdo de uma inseminação e utilizar em outras ninhadas, e existem espécies que são capazes de se reproduzir sem a fertilização por machos. Assim como de outras espécies, o desenvolvimento pós-embrionário de água de Rochai segue sem registro. Essa espécie é uma das maiores da Caatinga, atingindo até 72 milímetros no seu estágio adulto e preda diversas espécies menores de artrópodes, incluindo os escorpiões. Considerando que a dinâmica populacional de escorpiões e de outros artrópodes também é regulada pelas classes de idade e tamanho, havendo variação de uso do microhabitat e o consumo de presas em diferentes estágios de desenvolvimento, é muito importante investigar o desenvolvimento das espécies, sobretudo o de predadores, já que eles influenciam a dinâmica populacional de diversos outros organismos nas comunidades em que eles habitam. Dessa forma, o objetivo do meu trabalho foi investigar a biologia reprodutiva do escorpião de água de Rochai através de análise do número de filhotes por ninhada e de características do desenvolvimento pós-embrionário dessa espécie. Os indivíduos da espécie de água de Rochai foram coletados em área de Caatinga de 6 localidades do estado de Pernambuco, que foram Sertânia, Serra Talhada, Parnamirim, Caruaru, São Bento do Una e Arco Verde, por meio de coleta ativa noturna utilizando lanternas ultravioleta. O desenvolvimento dos espécimes foi acompanhado no Laboratório de Ecologia Aplicada e Conservação da Universidade Federal da Paraíba, onde os animais eles foram mantidos em terrários plásticos com o substrato arenoso do local que eles foram coletados. Os escorpiões foram alimentados semanalmente com 3 ninfas da barata na folheta cinérea, e a água foi disponibilizada em pendorfes com algodão embebido. A água também foi trocada semanalmente. Parte do trabalho também foi realizado no Laboratório de Entomologia e Aracnologia da UFPB, onde foram realizadas as medições das exúvias a cada insta e onde os animais puderam ser tombados e guardados na coleção de aracnídeos. Após o nascimento, com os filhotes ainda no dorso da mãe, eles foram contabilizados e foi realizada uma primeira pesagem. Todos os indivíduos foram individualizados após descerem das costas da mãe, e foi realizada uma nova pesagem para que fosse possível determinar a massa total da ninhada. Ao longo do desenvolvimento, as exúvias elas puderam ser medidas a cada insta com auxílio de um paquímetro digital. Foram medidos os comprimentos dos pedipalpos, da carapaça e do quinto segmento do metassoma, como foi realizado em estudos prévios. A partir dessas medidas é que foi possível estabelecer um fator de crescimento, a constante de Dyer, e também foi mensurada a taxa de mortalidade em cada insta. Ao todo, foram obtidos 73 neonatos de escorpiões provenientes de 5 ninhadas de fêmeas diferentes. As fêmeas, elas produziram números diferentes de filhotes a cada ninhada, mas chegou a uma média de 14,6 neonatos por ninhada. Após o nascimento, os indivíduos eles subiram no dorso da mãe e se mantiveram nele até a realização da primeira muda.
que durou cerca de 15 dias. Mas como a exuve desse primeiro Insta ela é muito frágil, fica muito destruída, foi impossível realizar a medição nesse estágio. As medições foram realizadas a partir do segundo Insta. De modo geral, a gente pode perceber que o Insta3 foi o que apresentou o maior fator de crescimento para as três estruturas morfológicas medidas, indicando que esse seja o estágio de desenvolvimento com a maior taxa de crescimento. Até o momento que foi realizado o relatório final, foram obtidos 5 indivíduos que atingiram maturidade no Insta6. O primeiro deles atingiu o Insta6 após 477 dias de observação. Sobre a mortalidade, de modo geral, o segundo e o terceiro Insta apresentaram as maiores taxas. Devido à longa duração do desenvolvimento pós-embrionário dessa espécie e da impossibilidade de coletar novas fêmeas gestantes durante a pandemia, e também do tempo de desenvolvimento embrionário em outras fêmeas gestantes que estavam sendo criadas no laboratório, o número de ninhadas era baixo para fazer correlações entre as condições da fêmea e o desenvolvimento dos filhotes. Estudos sobre os ciclos de vida de escorpiões demonstram que o desenvolvimento pós-embrionário deles pode ser bastante longo. Além de haver grande variação entre as características reprodutivas, como o tamanho da ninhada, sobrevivência, o tempo de duração do primeiro incha e a dispersão entre as espécies. O indivíduo mais velho de Jaguar de Rocha observado nesse estudo se encontrava com 477 dias de vida, pouco mais de 15 meses, então atingiu a maturidade dentro da variação de 7 a 29 meses apresentada por outros botídeos. A duração do primeiro insta, que foi de cerca de 15 dias, aproximou-se de outro botídeo, o Tito trivitatus, que durou cerca de 16 dias para que descesse do doce da mãe e partisse para o segundo insta. A constante de Dyer, ela apresenta grande variação entre as espécies estudadas. Em Jaguar de Rochelle, o fator de crescimento variou entre 1,11 e 1,39, dependendo da região do corpo, apresentando uma média geral de 1,24, próxima da média geral de outros escorpiões da mesma família. De modo geral, o Jaguar de Rochelle apresentou um desenvolvimento pós-embrionário similar ao de outras espécies da mesma família, da família Botidae, em termos de tempo, de desenvolvimento, mortalidade e fator de crescimento. Os resultados, né, desse trabalho demonstram que a espécie de água de Rochai possui um desenvolvimento extremamente longo, com cuidado parental de cerca de 15 dias, uma alta taxa de mortalidade nos primeiros instars e um alto fator de crescimento no terceiro instar. Os dados dessa pesquisa são preliminares, então é muito importante que essa pesquisa continue, e aí acompanhe um número maior de indivíduos para ter uma amostra fiel de dados e elucidar de forma completa o desenvolvimento pós-embrionário dessa espécie. Além de também ser importante investigar o investimento que a mãe realiza na prole, já que são fatores muito importantes para a compreensão da dinâmica populacional da espécie. Meus agradecimentos vão para os meus orientadores que tornaram essa pesquisa possível, que foram o professor Márcio Bernardino e o Elton Dionísio, e agradecer a Propesc, a UFB e CNPq pelo incentivo financeiro à ciência. Muito obrigada, espero que tenham gostado. Essas são as referências básicas do meu trabalho.